Bom, então, a aula de hoje é basicamente para tirar dúvidas e resolver problemas, né, que vocês tenham tido alguma dificuldade, certo? Então, acho que uma primeira etapa a gente pode simplesmente tirar dúvidas de problemas da lista ou das tarefas, que talvez vocês tenham tido dificuldade. Eu vou colocar aqui no chat um link para vocês marcarem quais problemas, vocês podem marcar mais do que um, vocês marcarem quais problemas vocês tiveram dificuldade ou gostariam que eu discutisse na aula de hoje. Certo? E aí, enfim, depois a gente também pode abrir para quem quiser tirar dúvidas específicas ou durante a, a resolução dos problemas também, quem quiser perguntar ou via áudio ou via chat, não tem problema nenhum. Tá? Então, como eu falei com vocês, a ideia é que vocês, de fato, tirem dúvidas dos problemas que vocês tentaram e tiveram dificuldade. Se vocês ainda não tentaram os problemas, eu acho que é menos produtivo eu resolver eles para vocês aqui. Vocês, enfim, o ideal é que vocês tenham tentado primeiro. Então, vamos começar pela tarefa 2, depois eu vou para o primeiro problema da lista 8. Então, esse problema é um problema matematicamente simples da gente resolver, né? Mas a gente tem que realmente aplicar os conceitos que a gente estudou com relação aos mecanismos de transmissão de energia. Tá? Então, não vou resolver o problema para vocês. Depois, até o final da semana, ou nos próximos dias, eu coloco a resolução da tarefa 1 e da tarefa 2 no Moodle, para vocês terem uma ideia do que vocês acertaram, erraram ou ficaram em dúvida. Tá? Mas, bom, esse problema, ele envolve uma sonda espacial. Então, a gente tem uma sonda espacial cilíndrica, certo? Então, esse é o formato da sonda. E essa sonda está no espaço, no vácuo. Certo? Então, a temperatura aqui fora é 0 Kelvin. A temperatura, né, que o problema pede, pelo menos o item B, é 10 graus. Então, dentro da sonda, a gente tem que manter essa temperatura de 10 graus. Certo? E aí são dados alguns dados, né, com relação à condutividade, emissividade e assim por diante. Então, bom, o primeiro item é por quais mecanismos a sonda perde energia. Certo? Então, a ideia é que aqui fora a gente está no vácuo, certo? A gente está saindo do sistema solar, basicamente no vácuo. Então, não tem nenhuma molécula aqui fora. A gente tem que pensar, né, se eu considerar o meu sistema como sendo essa sonda aqui, certo? Esse objeto, como que esse objeto pode perder energia para fora? E a gente tem aqueles 3 métodos de perda de energia, né? Os 3 mecanismos de perda de energia: convecção, condução e radiação, certo? Que a gente discutiu em sala de aula. Tá? Então, bom, convecção, a gente lembra que é quando a gente tem um fluido, né, carregando o calor de uma região para outra do espaço. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tivesse não seria exatamente uma convecção, mas se eu tivesse um vazamento nessa minha sonda e estivesse escapando gás com calor, certo? Eu poderia ter uma perda por convecção, mas não é o caso aqui, né? A minha sonda está isolada, não tem nenhum vazamento, então eu não tenho perdas por convecção, não tenho nenhum fluido que está escapando ou está levando calor para fora da minha sonda. O segundo mecanismo é condução. Tá? E aí, em princípio, a gente poderia pensar, eu tenho aqui uma diferença de temperatura, né? A minha sonda está a 10 graus Celsius, fora eu estou basicamente no zero absoluto. Tá? Então, eu tenho um gradiente de temperatura, eu posso ter uma perda por condução. Mas a gente tem que lembrar
qual é o mecanismo de condução, né? O que está por trás. E aí vale a pena a gente entender microscopicamente como é que funciona a condução, tá? Que é o que eu discuti em sala de aula. Tá? Então, a gente lembra que a condução ela é gerada através da colisão entre as moléculas. Então, eu preciso ter contato entre as moléculas. Tá? Então, se eu tenho aqui um sistema com moléculas mais quentes e um outro com moléculas mais frias, as moléculas do sistema mais quente vão colidir com as moléculas do sistema mais frio e vão transferir energia para essas moléculas. É assim que o mecanismo de condução funciona. Certo? Então, né, de maneira bem esquemática aqui, eu tenho aqui o meu sistema quente, com as minhas moléculas se movimentando ou oscilando aqui. Eu tenho um sistema frio, também oscilando. Tá? E aí a colisão dessas moléculas, entre essas moléculas, transfere energia do sistema quente para o sistema frio. Certo? Então, esse de uma maneira bem esquemática, obviamente, é um mecanismo de condução. Certo? Só que aqui, fora da minha sonda, eu tenho um vácuo, eu não tenho nenhuma molécula. Então, se eu pensar nas moléculas que estão na superfície da minha sonda, elas não têm quem colidir para transferir energia para elas. Né? É uma situação um pouco inusitada, porque a gente está acostumado, né, na Terra, a gente sempre tem ar ao nosso redor, então a gente sempre pode colidir com as moléculas do ar e perder energia para as moléculas do ar, ou ganhar energia das moléculas do ar. Mas nesse caso, a gente não tem molécula nenhuma fora. Tá? Então, a gente também não tem o mecanismo de condução atuando. Tá? Justamente porque eu tenho vácuo. Então, no final das contas, o único mecanismo que atua aqui é o mecanismo de radiação. Né? A radiação ela se propaga no vácuo, né? Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, então não tem problema nenhum, elas escapam da minha sonda. Certo? Então, de fato, o único mecanismo que está atuando aqui é a radiação. Certo? E os outros não estão atuando pelos motivos que eu já expliquei. Então, essa é a resposta do item A. Certo? No item B, a gente quer saber, para eu manter a temperatura da minha sonda constante, quanto de energia eu tenho que gastar. Né? Então, se eu considerar o meu sistema como a minha sonda aqui, a energia que essa sonda está perdendo é a quantidade de energia que eu tenho que repor. Tá? Então, eu tenho que ter aqui um aquecedor elétrico, alguma coisa que vai repor essa energia, né? Que está sendo perdida na forma de radiação. Então, tudo que eu preciso calcular é quanto de energia está sendo perdida na forma de radiação por segundo. Certo? Que é aquela lei de Stefan-Boltzmann. Certo? Então, a constante de Stefan-Boltzmann, a emissividade, a área e a temperatura quarta. Certo? A área é toda a superfície da minha sonda, certo? Toda a superfície está perdendo energia por radiação, então tem que calcular a a área da superfície do cilindro. Certo? Então tem as tampas e tem a lateral. E a emissividade é dada e a temperatura é a temperatura que a gente quer manter. Então a gente imagina que a sonda está lá mantida a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então essa é a energia perdida por radiação por segundo, né? Que é uma potência. E aí, portanto, para eu manter essa temperatura constante, eu tenho que justamente injetar essa quantidade aqui de energia por segundo. Certo? Não era só isso. E precisava ser calculado no item B. Né? Matematicamente é simples, mas a gente tem que aplicar esses conceitos. Né? Entender esses conceitos bem para conseguir aplicar eles aqui. Tá? Alguma dúvida que não ficou claro nessa questão? Para aqueles né, que votaram nessa questão, teve algo que não ficou claro? Vocês se quiserem escrever, se quiserem perguntar.
Teve uma pergunta, né, do Renato, não sobre a questão, mas se é necessário colocar o nome RH na folha de tarefa. Não é necessário, mas é bom, certo? Vai facilitar. Se tiver qualquer problema de identificação, vale a pena escrever nome RH. Isso. Se eu tivesse, né, um material em contato com né, essa minha sonda, certo? Eu teria perda por condução. E aí eu teria que, né, analisar exatamente como é que seria essa perda. Certo? Então depende do gradiente de temperatura, da condutividade térmica e assim por diante. Tá? Então, se a gente, vamos supor que, só, né, para ajudar no raciocínio, né, vamos supor que eu tivesse aqui a parede da minha sonda, certo? E aqui dentro, sei lá, eu tivesse a minha temperatura de 10 graus Celsius, e aqui fora eu tivesse algum material, né, que seja ar, que seja qualquer coisa, certo? Então não estou no vácuo, com alguma outra temperatura T aqui. Tá? Aí depende, obviamente, qual temperatura é maior, né? Eu vou ter um fluxo em uma direção ou outra. Vamos assumir que essa temperatura aqui é maior, a de fora, então eu teria um fluxo nessa direção aqui. Tá? E aí eu aplicaria, né, o cálculo da potência usando a minha condutividade aqui. Tá? Como eu estou assumindo que as temperaturas são mantidas constantes, tanto dentro quanto fora, isso aqui vira ΔT sobre L, onde L seria a espessura do meu material, tá? Da minha parede. Tá? Nesse caso, né, como eu falei para vocês, eu não tenho material fora, então eu não tenho condução, então eu não preciso, né, apesar da condutividade térmica ser dada, eu não preciso utilizar ela nesse problema. Mais alguma dúvida com relação a essa questão? Isso, se a temperatura de fora for... desculpa, eu não sei se eu falei o contrário. Né? Mas se a temperatura de fora for maior, o fluxo vai para dentro. Né? Se a temperatura de fora for menor, o fluxo vai para fora. Né? Então, é sempre da maior temperatura para menor. Os exemplos de convecção, né, a gente não falou nada com relação a, né, como calcular quantitativamente as transferências de calor por convecção, é algo complicado, certo? Então, a gente tem exemplos qualitativos que foram semelhantes aos que eu falei em sala de aula, certo? Deixa eu tentar aplicar, né, um exemplo de convecção nesse caso aqui, certo? Então, imagina que eu tenho a minha sonda aqui dentro, certo? E a gente sabe que ela está perdendo energia para fora por radiação, tá? Então, a gente não está mudando nada do problema. Só que agora eu vou considerar o que acontece dentro da sonda, certo? Então, imagina que eu tenho aqui, num canto da sonda, um aquecedor, certo? Então, a gente já viu que essa sonda vai perder energia, então ela vai esfriar. Certo? Então, para manter a temperatura dela, eu preciso ter algum aquecedor dentro dela, por exemplo, um aquecedor elétrico. Isso é geral, né? Para qualquer, né, satélite ou sonda espacial, eles não funcionam no zero absoluto. Certo? Então, ele sempre precisa ter algum aquecedor lá dentro. Então, em geral, tem uma resistência elétrica passando uma corrente para manter uma temperatura, né, diferente de zero, certo? Diferente de zero absoluto. Mas, enfim. Então, eu tenho um aquecedor aqui dentro, vamos pôr no canto da minha sonda. Certo? E aí, o que vai acontecer? Eu dei um tiro no pé porque eu estou no espaço, certo? Então, eu não tenho nem gravidade.
Então, eu queria usar o que eu ia falar, que é o exemplo típico de convecção, é o caso em que, por exemplo, eu tivesse um aquecedor aqui, o ar aqui perto ia ser aquecido, tá? Ele ia subir, né? O ar aqui em cima é mais frio, né? Mas esse ar que está subindo, ele vai empurrar o ar frio, né? E o ar frio faria isso daqui, tá? Então, geraria essa corrente de convecção. Isso é o que tipicamente acontece, né, em sistemas aqui na Terra. Então, esse seria um exemplo de convecção. Só que, nesse caso particular da sonda, tem uma complicação extra, né? Não é uma complicação, mas, enfim, tem uma modificação importante desse problema de convecção, que o ar mais quente, né, a gente sabe que a densidade dele diminui, mas ele só sobe por causa da força gravitacional, certo? Então, eu tenho uma força gravitacional que faz uma pressão, né, gera uma diferença de pressão, e é isso que faz com que o meu ar mais quente suba. No caso de gravidade zero, para mim eu diria em um primeiro momento que o ar mais quente nem é necessário que ele vá subir, certo? Eu ficaria com uma camada de ar mais quente aqui, uma camada de ar mais frio aqui, né? No caso, de novo, no caso da Terra, né, se essa sonda estivesse próxima à Terra, tivesse uma força gravitacional, o ar mais frio ele é mais denso, ele é mais pesado, né? Ele é puxado para baixo pela força gravitacional e aí o ar mais quente sobe. Por isso que gera convecção. Mas na sonda é o caso onde convecção nem acontece, provavelmente, tá? Então, mas a ideia seria essa. Se a sonda estivesse próximo da Terra, estivesse sofrendo uma força gravitacional, aconteceria esse mecanismo, certo? De correntes de ar. Mais alguma dúvida com relação a esse problema? Não? Tá. Então, o próximo problema... Eu estou deixando aberta a votação, tá? Então, quem quiser continuar votando no link que eu coloquei, enfim. O próximo problema que a maioria escolheu é o primeiro problema da lista 8. Tá? Por algum motivo, na minha tela... Está travando hoje. É aparentemente aleatório, às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Então, tá. Pronto. Então, a primeira questão da lista 8, de fato, é uma questão complicadinha, certo? A gente tem que resolver ela com muito cuidado, passo a passo, mas é uma questão bem interessante, né? Que a gente consegue... É legal que a gente, com essas ferramentas, né, um pouquinho de cálculo e esses conceitos, a gente consiga calcular isso, certo? E entender o que está acontecendo, né? Então, o problema é esse daqui. Então, a gente tem um lago coberto de gelo, né? Num certo instante inicial, a espessura do gelo é 4 centímetros. Né? Dentro, a água está a 0 graus. Em cima, o ar está a menos 10. A gente pode assumir que as temperaturas são aproximadamente constantes. E a pergunta é relativamente simples, né? Quanto tempo leva para esse gelo engrossar? Certo? Então, qual que é a ideia, né, por trás do problema? Eu tenho, então, essa camadinha de gelo, água aqui embaixo, ar aqui em cima, o ar está mais frio, então a água vai perder calor para o ar, né? Esse fluxo vai ter que atravessar o gelo, e conforme a água vai perdendo calor, ela vai congelando, certo? A gente já discutiu isso quando a gente discutiu calor latente de fusão. Então, a água perde calor. Se ela perder uma certa quantidade de calor, usando o calor latente de fusão, a gente consegue calcular quanto de água virou gelo, dada essa quantidade de calor que foi perdida. Certo? Então, a ideia o esquema é esse daqui, certo? Está indicado. Eu tenho
uma camadinha de gelo aqui. Aqui em cima eu tenho o ar, que está a menos 10. Aqui embaixo eu tenho a água, que está a 0 graus. E eu tenho esse fluxo de calor aqui da água para o ar. Certo? Então, como é que a gente monta esse problema? Qual que é a dificuldade desse problema, né? Bom, primeira coisa, a gente está naquele regime de condução, né? Então esse é um problema de condução, porque o fluxo de calor está acontecendo através do gelo, certo? Então é um problema de condução, então tem um gelo entre duas temperaturas fixas, então é um fluxo estacionário. Essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber, certo? Esse é um regime de fluxo estacionário. Tá? Mas qual que é a dificuldade desse problema? A dificuldade desse problema é que a gente sabe que, para um regime de fluxo estacionário, a quantidade de calor que é perdida por segundo é dada por essa expressão aqui, Ka delta T, dividido pela espessura do material que está transmitindo esse calor, que é o gelo. Certo? Então, apesar de essa ser a expressão para o fluxo estacionário, a complicação adicional é que, conforme a água vai perdendo calor, ela vai congelando, essa camada de gelo vai aumentando, então esse X vai mudando com o tempo. Então a camada fica cada vez mais grossa. Olhando para essa expressão, a gente vê que, né, conforme o tempo vai passando e a camada de gelo vai engrossando, eu tenho, né, esse número aqui vai diminuindo, porque o X vai aumentando. Então a quantidade de calor transmitido fica cada vez menor. Então, no começo, com uma camada bem fininha, eu tenho um monte de calor sendo transmitido. Conforme a camada de gelo vai engrossando, eu tenho cada vez menos calor sendo transmitido por segundo, né, por intervalo de tempo. Então, essa é a dificuldade desse problema, certo? A gente não pode simplesmente assumir que isso aqui é uma constante. Tá? Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que relacionar vários conceitos. Esse é um problema interessante por causa disso. Então, vamos pensar que em um certo instante de tempo, eu tenho uma camada de gelo de espessura X, certo? Então, nesse instante de tempo, eu vou ter que a quantidade de calor que vai ser transferida... aqui eu acabei de notar que tem um erro, né? Isso não é temperatura, isso é tempo. Então, a quantidade de calor transmitida vai ser isso aqui vezes o intervalinho de tempo. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma certa quantidade de calor que foi transmitida nesse instante de tempo, certo? Nesse pequeno intervalinho de tempo. Então, eu sei que essa quantidade de calor foi o quanto a água perdeu, então isso vai gerar uma certa massa de água, que eu estou chamando de dm. Dm, para a gente lembrar que é uma quantidade pequenininha. Tá? Então, eu vou ter essa quantidade de água sendo convertida em gelo. Tá? Então, dQ vai ser LF, dm, LF é o calor de fusão, certo? Calor latente de fusão da água. Tá? Então, isso é, né, aquela expressão que a gente já tinha visto que relaciona, né, fusão e quantidade de calor. Tá? Então, essa é a pequena massa de água que foi congelada. Tá? E daí? Bom, essa pequena massa de água, certo? Se eu olhar para o meu lago, ela vai ser a densidade do gelo vezes um pequeno volumezinho. Tá? Então, essa vai ser a quantidade de água que virou gelo. E esse volumezinho que vai congelar, ele vai ser a superfície. Eu vou assumir que toda a superfície do lago vai congelar ao mesmo tempo. Então, ele vai ser toda a área do meu lago vezes uma pequena espessurazinha. Então, acho que essa figura talvez dê para a gente entender um pouco melhor. Imagina que essa aqui é a minha situação inicial, certo? Um instante inicial. E aí, daqui para cá, eu vou ter um fluxo de calor da água para o ar, certo? Esse fluxo de calor vai congelar esse pequeno volumezinho de água que está aqui, certo? Esse pequeno volumezinho de água vai virar gelo, né, daqui para cá, certo? E esse volume, eu posso pensar, né, que é como se fosse uma fatiazinha do meu lago. Então, ele é a área da superfície vezes a espessura dx. Certo? Então, esse aqui é a dx. A quantidade de massa que vai congelar
é justamente ρ vezes esse volume, ρ é a densidade do gelo, então vai ser ρ AdX. Tá? Então isso me diz o quê? Isso me diz que se eu transferir uma pequena quantidade de calor, isso está relacionado a uma pequena espessura da água que vai congelar. Tá? Então isso vai me dizer, né, quanto que essa camada de gelo vai crescer de um instante para outro, certo? Ao se passar um pequeno instante infinitesimal dt. Né? Então, daqui para cá, a minha camada de gelo cresceu de dx. Então, vamos lá. O que eu posso fazer agora? Eu posso dividir isso daqui pelo meu intervalo de tempo e achar o quanto essa camada está crescendo por intervalo de tempo. Então, realmente é a velocidade de crescimento dessa camada. E é isso que a gente precisa para resolver o problema. Né? Dada a velocidade de crescimento, eu quero saber quanto tempo leva para ela chegar a 4, para ela crescer de 4 centímetros. Se eu tenho essa velocidade de crescimento, eu vou poder calcular quanto tempo levou para ela crescer, né, de 4 para 8 centímetros. Então, de novo, eu pego essa equação aqui, divido por dt, tenho uma equação que relaciona a quantidade de calor transmitido com a velocidade com que a espessura do gelo está crescendo. Mas eu sei que a quantidade de calor transmitido também é dada pelaquela expressão de condução térmica, que a gente escreveu logo no começo, certo? Dado por isso daqui. Então, olhando para essa equação aqui, eu consigo escrever o dx dt em função das outras variáveis do problema. Certo? Então, isso aqui, de novo, velocidade com que o gelo está crescendo, né? Depende da condutividade do gelo, calor latente de fusão, diferença de temperatura, densidade do gelo, tudo isso eu sei. E depende também, isso também a gente tem que tomar cuidado, com o inverso da espessura. Certo? Ou seja, essa velocidade de crescimento não é constante. O gelo não está crescendo sempre, sei lá, a 1 centímetro por hora. Certo? Essa velocidade muda com o tempo. Ela muda com o tempo, a gente já viu por quê. Porque quanto maior a espessura do gelo, menos calor é transmitido, então mais lentamente a água vai congelar. Certo? Então ela também não é constante, mas a gente tem uma expressão para ela agora. Certo? E agora o que a gente precisa fazer é integrar essa equação. Certo? Então se eu passo o x para o lado de cá e integro em dt, certo? Eu vou achar uma integral de x dx do lado esquerdo. Isso aqui é uma integral em dt. Todos esses coeficientes são constantes. Tá? Integral de x é x² sobre 2. Tá? Então, eu consigo relacionar agora uma quantidade finita de gelo que cresceu com o intervalo de tempo que levou para essa quantidade de gelo crescer. Tá? E aí é substituir os valores. Né? O x0 era 4 centímetros, o xf é 8, todas as outras variáveis a gente conhece, é fazer essa conta. Aí jogando os valores aqui, a gente acha quanto tempo essa camada demorou para crescer de 4 a 8 centímetros. Certo? Tem uma pergunta com relação, se pode chamar dt dx de ΔT sobre L. É isso que a gente fez bem no comecinho, né? Para um fluxo estacionário, isso aqui era dt dx, tá? E eu substituí por ΔT sobre x. Certo? Então, para um fluxo estacionário, isso aqui é o ΔT sobre L. Né? O que é o L, né, que aparece na expressão que você escreveu? O L é a espessura do material que está conduzindo o calor, que no caso é a espessura do gelo. Certo? Então, o L é justamente o X do gelo. Como eu falei, a dificuldade é que esse X está mudando com o tempo. Tá. Então, deixa eu voltar aqui para a parte final, né, que alguns de vocês ainda ficaram com dúvidas. Tá? Então, o que a gente conseguiu determinar aqui, né, usando... Então, a ideia é, dado uma certa quantidade de calor, quanto a espessura do gelo vai crescer. Certo? Então, essa equação, que nada mais é do que a equação, né, que relaciona
calor, calor latente de fusão e massa, que vai congelar, certo? Ela me dá essa relação entre essas duas coisas. Então, se eu sei a quantidade de calor que foi transferida em um pequeno intervalo de tempo, eu consigo calcular o quanto de gelo cresceu. Só que o problema é que essa quantidade de calor, como a gente viu, está mudando com o tempo, não é algo constante. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu posso, né, dividir tudo por um pequeno intervalo de tempo, e aí eu chego numa expressão que relaciona essas duas coisas. Então, relaciona o quanto de calor está sendo transferido por instante de tempo com o quanto a espessura do gelo está crescendo por intervalo de tempo. Só que eu sei que isso daqui é determinado pela expressão, né, de condução térmica. Tá? Então, eu posso igualar essas duas coisas e aí eu chego nessa expressão aqui. Tá? Essa expressão, de novo, me diz velocidade com que o gelo está crescendo em função desses parâmetros, em particular em função da espessura do gelo nesse instante de tempo. Certo? Então, se eu quiser deixar tudo isso mais explícito, né, eu posso lembrar que esse x está mudando com o tempo, é uma função do tempo. Certo? Então, eu tenho que a velocidade com que o x cresce depende do próprio x. Certo? Então, isso é uma equação diferencial de primeira ordem que eu quero resolver. Certo? Como é que eu resolvo essa equação? Certo? Eu posso integrar isso no tempo. É isso, fisicamente é isso que eu quero, né? Se você pensar, eu tenho a velocidade com que o gelo está crescendo. Bom, eu quero saber, né, o quanto total o gelo cresceu, tá? Entre dois instantes de tempo. Então eu vou integrar essa velocidade ao longo desse intervalo de tempo, que eu não sei qual é, mas a gente vai conseguir descobrir, né? Então a ideia é que eu faça uma integral de dx dt em dt, certo? E eu vou já passar o x para cá, certo? Então, esse x eu vou passar para o lado esquerdo. Então, eu tenho x dt, dx dt, uma integral em dt, e do lado direito eu tenho aquelas constantes todas, k sobre lf, delta temperatura sobre ρ dt. Certo? Então, estou integrando no tempo essas duas coisas. E aí eu posso fazer aqui, eu posso resolver a integral do lado esquerdo de diversas maneiras, né? Fazer... como é que eu esqueci? Fazer a integral do produto e, enfim, tem diferentes maneiras de eu escrever isso daqui. Né? Uma maneira que funciona, mnemônica, é a gente lembrar que eu posso... Bom, deixa eu escrever isso de uma maneira... tá, não vou roubar tanto, os matemáticos não ficaram tão chateados, mas eu posso lembrar, por exemplo, que essa expressão eu posso escrever como dx² dt sobre 2. Se eu aplico a derivada com relação ao tempo de x², tá? ddt de x², tá? x² é uma função do tempo. Certo? Então, eu faço regra da cadeia aqui, vai dar exatamente x dx dt, que é o que está no meu integrando. Certo? Então, eu tenho justamente a integral com relação a t da derivada de x² sobre 2. Certo? Então, o resultado dessa integral é x² sobre 2. Ou, né, a maneira mnemônica que a gente resolve esse problema é ver que a gente pode cancelar esses dt's. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma integração por partes. Então, é assim que a gente resolve essa integral. Então, efetivamente, a gente tem que fazer do lado esquerdo uma integral de x dx, né? Se eu pensar que integrando por partes, eu posso cortar isso daqui. E do lado direito, eu tenho que fazer uma integral simples de uma constante em dt. Então, isso aqui dá uma constante, aqui dá um ΔT, tf menos t0, e aqui dá x² sobre 2, calculado nos extremos de integração. E aí eu consigo relacionar agora o ΔT com uma
diferença finita da espessura do meu gelo, né? Então, esse XF é a espessura do meu gelo em algum instante final, X0 é a espessura do meu gelo em algum instante inicial. Né? E esse ΔT é justamente a diferença entre esses instantes. Né? Então, o meu instante inicial aqui eu posso chamar de 0, o meu X0 é 4 centímetros, o meu XF vai ser 8 centímetros, e aí o meu ΔT vai ser quanto tempo levou para crescer de 4 até 8. Ficou claro isso aqui? Dúvidas? Esse problema não é um problema simples. Né? A gente vê que a gente tem que ir montando ele bem devagarinho e relacionando as coisas, né? Para chegar nessa expressão aqui. Então, ele é um problema relativamente... Né? Ele não é super complicado, mas a gente tem que tomar cuidado e fazer as coisas passo a passo. Não. Né? Então, o X a gente tem que pensar... O X é a espessura do gelo. Tá o tempo inteiro mudando com o tempo. Certo? Então, lá desde o começo, como eu já falei, esse X aqui, ele não é constante, ele muda com o tempo. Certo? Ele é justamente... de novo... Tá, agora aprendi o truque. Então, esse X aqui, ele muda com o tempo. Certo? Então, ele não é constante. Ele está o tempo inteiro mudando com o tempo. Tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Senão, eu poderia simplesmente jogar 4 centímetros aqui e resolver o problema de uma maneira muito mais simples. Né? O grande problema é que isso aqui muda com o tempo. Certo? Então, toda vez que eu escrevo X, né, é algo que está mudando com o tempo. Aqui eu escrevi explicitamente, certo? Ele tanto muda com o tempo que eu tenho uma derivada aqui de x com relação ao tempo. Isso não é zero. Tá? Então, x não é constante. Em nenhuma parte dessa resolução. Só na parte final, quando eu integro entre dois, né, pontos específicos, né, duas espessuras específicas, aí sim, esse XF é um termo constante, né, uma espessura final, esse X0 é uma espessura inicial. Né? Mas no resto da resolução ele não é constante. Então, se ninguém mais... com relação à pergunta do Carlos, né, se você cortar os seus DTs, num problema de física, não. Num curso de cálculo, talvez o seu professor reclamasse. Certo? O que vale a pena é escrever, né, o que você pode... Né, efetivamente, você sempre pode cortar isso daqui, mas para mostrar que você pode cortar isso daqui, você pode usar, né, o integral por partes, certo? Então, você pode usar integral por partes e mostrar que isso é equivalente a cortar esses DTs. Mas numa prova, né, de FETERM não teria problema nenhum. Ok. Então, acho que, né, dá mais tempo, talvez, para eu resolver mais uma questão, mas a próxima questão seria a primeira questão da lista 9, mas, enfim, são três votos, certo? Não são muitos votos, não muitos interessados. Então, antes disso, eu queria saber se tem alguma outra dúvida com relação ao conteúdo, ao assunto, às aulas. Se vocês quiserem aproveitar e fazer comentários sobre o formato das aulas, enfim, né, o que vocês acham, se está dando certo, não está dando certo, se, enfim, teria algo que vocês gostariam que mudasse. Obviamente, eu não posso agradar 100%, mas, né, tendo comentários que sejam construtivos, não tem problema.
Tem. O problema de entregar as atividades em um Word é que bom, primeiro que eu não uso Windows, né? Então eu vou usar LibreOffice, isso pode mudar toda a formatação e vai ser um inferno, né, para corrigir. Então em um Word tem como você salvar como PDF, exportar para PDF. Então você pode fazer tudo em Word, não tem problema nenhum. O formato final para você anexar tem que ser em PDF. Corrigir a maioria dos relatórios 1, não todos, certo? Eu estou lentamente caminhando entre os relatórios e as tarefas. Aos poucos eu espero conseguir ir adiantando. Tá. Tá. Então tem duas questões que são quase correlacionadas, certo? Que são justamente sobre são duas questões sobre trabalho, certo? Então vou comentar essas duas questões. São questões importantes que né, não são difíceis, mas é importante que a gente entenda, tá? Então, o primeiro conceito que tem que ficar muito claro para a gente, né, que eu tentei, né, mencionar várias vezes em sala de aula, mas é o trabalho realizado sobre o gás, tá? E um trabalho, que vou chamar de WG, que é realizado pelo gás. Tá? A única diferença entre essas duas coisas é um sinal, certo? Então, no caso em que o gás se expande, o trabalho realizado pelo gás é positivo, certo? Então, se o gás se expandiu, ele está realizando um trabalho positivo, certo? Se eu pensar na pessoa que está sendo empurrada, né? Então, isso é sempre uma... Imagina que eu tenho o meu gás aqui, certo? E esse gás ele está se expandindo. Tá? Ele está empurrando essa parede. Tá? Se ele está empurrando essa parede, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Né? E aí é o trabalho realizado pelo gás sobre a parede, por exemplo, ou recipiente, certo? Em geral, se a gente não fala nada, quando a gente escreve trabalho, a gente está pensando no trabalho de cima. Então, seria o trabalho realizado pelo recipiente ou meio externo sobre o gás. Tá? E essas coisas, a única diferença entre as duas definições é um sinal. Certo? Por que é só um sinal? Né? Se aparentemente quando o gás se expande, quem realiza trabalho é o gás, não tem, o recipiente não está realizando trabalho. Né? Mas na verdade, né, quando o gás se expande, ele realiza trabalho sobre o recipiente, né, ele está empurrando o recipiente, está dando energia cinética. Então o trabalho é uma transferência de energia cinética. Certo? Então ele está dando energia cinética para a parede, tá acelerando a parede. Por outro lado, a parede está, né, ela faz uma resistência ao gás. Certo? Então a parede também está fazendo um trabalho sobre o gás, mas está retirando energia cinética do gás. Por isso que o trabalho que a parede faz nessa situação aqui, em que o gás está expandindo, tá? Então, deixa eu deixar bem explícito, não, ΔV maior que zero, o gás está expandindo. Nessa situação, o gás está fazendo um trabalho positivo na parede, ou seja, está dando energia para a parede, está dando energia cinética para a parede, e a parede está fazendo um trabalho negativo sobre o gás, está tirando energia cinética do gás.
Então, nessa situação, o meu W, que seria, quando a gente não diz nada, né? O W seria o trabalho que a parede do recipiente está fazendo, isso vai ser menor do que zero. Significa que a parede está arrancando energia do gás, né? E está transferindo para ela, né? Ou o gás está transferindo energia dele mesmo para a parede. E o trabalho realizado pelo gás é positivo. Certo? Então, nessa situação, eu tenho essas duas definições. Uma, com relação à outra, só muda o sinal. Certo? E na situação oposta, né, em que a parede está empurrando o gás, então nessa situação em que a parede empurra o gás, ou seja, né, estou pensando que eu estou comprimindo o meu gás, então aqui eu tenho uma variação de volume que é negativa, certo? Nesse caso, o que está acontecendo? A parede está empurrando o gás, certo? Então a parede está dando energia para o gás. Né? Se você pensar nas moléculas do gás, elas estão sendo aceleradas pela parede. Então, o trabalho realizado pela parede aqui é positivo, ela deu energia para o gás. O trabalho realizado pelo gás é negativo, porque o gás está tirando energia da parede. Tá? Então, se eu pensar na perspectiva da parede, o gás está tirando energia minha. Então, o trabalho realizado pelo gás sobre a parede é negativo. Tá? Então, tem essas duas definições de trabalho. E a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente escreve explicitamente o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, a gente sabe que trabalho a gente está falando. Certo? Se eu não falo nada, né, no curso de FETERM, na anotação do livro, se eu não falo nada, é esse trabalho aqui que eu quero dizer. Se eu simplesmente falo trabalho, é sempre o trabalho do meio externo sobre o gás. Tá? E esse trabalho aqui, ele é dado por menos a integral de PDV. Certo? E aqui dá para eu entender de onde que vem esse sinal de menos. Né? Porque a gente sabe que se a variação de volume for negativa, ou seja, se o recipiente externo comprimir o gás, esse trabalho tem que ser positivo. Né? Por isso que se esse ΔV for negativo, isso vai me dar um trabalho positivo. Por isso que vem esse sinal de menos aqui. Certo? Justamente para dar o sinal correto aqui. O trabalho realizado pelo gás é idêntico a menos de um sinal. Certo? Então, é mais PDV. Tá? Então, aqui eu tenho um sinal de mais. E, de novo, né? Se esse dV aqui é positivo, então, quer dizer que o trabalho WG foi positivo, que é justamente essa situação. Tá? Então, a primeira pergunta, né? Não a primeira pergunta, mas uma das perguntas é, quando a gente fala da primeira lei da termodinâmica, que a gente escreve assim, né? Esse trabalho aqui é o trabalho, né, a gente não está falando nada explicitamente, então é o trabalho realizado pelo recipiente sobre o gás. Tá? Mas eu poderia escrever ela também como o trabalho realizado pelo gás. E aí eu deveria inverter um sinal, porque eles só diferem por um sinal. Tá? Então, quando a gente escreve assim ou assim, a única coisa que está mudando é quem que é esse trabalho, né? O que a gente está chamando de trabalho? É o trabalho que o recipiente fez sobre o gás ou que o gás fez sobre o recipiente? Eles só diferem por um sinal. Tá? Então é por isso que às vezes aparece essa definição, às vezes aparece essa definição. Certo? A maneira mais correta, né, de dar a definição é escrever uma dessas duas expressões e falar o que você quer dizer por W. Que trabalho é esse? Certo? Então você tem que especificar. Então, se eu falar, por exemplo, escreva a primeira lei da termodinâmica em termos do trabalho feito sobre o gás, vai ser ΔU igual a Q mais W. É o trabalho feito sobre o gás. Tá? Se for, escreva a primeira lei em termos do trabalho feito pelo gás, aí vai ser Q menos WG. Tá? Então, eu falei um monte, mas é porque isso tem que ser algo que vai... tem que ficar claro para vocês. É uma bobagem essa diferença de sinal,
certo? Mas tem que ficar claro para vocês de onde ela vem e quando usar cada sinal, certo? Às vezes a gente pode pedir o trabalho realizado pelo gás, e aí vocês vão ter que usar mais PDV. Certo? E não é tão difícil assim se vocês pensarem em termos de transferência de energia, certo? Então, agora chegando a outra pergunta, né, que é com relação a um ciclo num diagrama PV, né, que a gente vai usar diversas vezes ao longo desse curso. Certo? Então, com relação, né, a um ciclo em um diagrama PV. Né? Então, imagina que eu tenho um ciclo qualquer aqui, certo? Então, vou, sei lá, da minha situação A até algum ponto B, né, passando por pontos intermediários e volto, certo? Como é que eu calculo, né, de maneira gráfica, né, o trabalho realizado nesse ciclo? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é que trabalho? O trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás? Certo? Então, a gente já viu que a diferença é um sinal, mas a gente tem que saber o que a gente quer calcular. Certo? Então, vamos supor que a gente queira calcular o que eu estou chamando de W, certo? Que é o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Então, eu posso dividir o meu processo o meu ciclo em dois caminhos, certo? Então, no primeiro caminho, certo? Eu estou indo de B até A. Então, eu estou comprimindo o meu gás, certo? Se eu estou comprimindo o meu gás, o trabalho realizado sobre o gás, ou seja, o trabalho que a parede externa faz no gás, vai ser positivo, certo? E vai ser dado pela área sobre a curva, certo? Então, vai ser dado por essa área aqui, né? E eu estou olhando, né? Cuidado, eu estou olhando só o trabalho agora realizado nesse primeiro percurso. Depois a gente vai analisar o outro, certo? Então, o trabalho, né, de B para A é positivo. E é dado por essa área que eu rachurei aqui, certo? Por que ele é positivo? Porque o meu volume está diminuindo, certo? Se o meu volume está diminuindo, a minha parede está comprimindo o gás, o meio externo está comprimindo o gás, eu estou dando energia para o gás, então ele é positivo. Certo? Se eu quisesse fazer a pergunta, qual o trabalho é realizado pelo gás? Bom, o gás está sendo comprimido, ele está tirando energia do meio externo, então esse trabalho seria negativo. Certo? Então, a gente sempre tem que ter na cabeça que trabalho a gente está falando. É o que foi realizado sobre o gás ou pelo gás. Então, estou discutindo aqui o trabalho realizado sobre o gás. Então, nesse caso, nesse primeiro texto, ele é positivo. Né? Isso vem também, né, se eu usar a minha definição de trabalho, eu tenho que esse dV vai ser um número negativo ao longo dessa curva, porque o meu volume está diminuindo. Certo? Então, isso aqui vai me dar algo positivo. Pressão é sempre positivo. Mas isso é só metade, né? O meu trabalho total tem que ser o trabalho de ir de B até A, mais o trabalho de ir de A até B. Certo? Então, agora vamos analisar o trabalho de ir de A até B. Certo? Ele, de novo, vai ser o trabalho sob a curva. Certo? Então, é sob a curva vermelha. Tá? Então, ele vai ser dado por essa área aqui. Aí a questão é o sinal. Ele é positivo ou ele é negativo? Certo? Bom, o que está acontecendo com o gás de A até B? Ele está expandindo. Então, na verdade, é o gás que está transferindo energia para o meio externo. Então, o meio externo está arrancando energia do gás. Tá? Então, o trabalho realizado pelo meio externo, na verdade, é negativo. Ele não está dando energia do gás, ele está tirando energia do gás. Então, esse vai ser um trabalho negativo. Certo? Então, imagina que eu calculo essa área 1, que é toda a área rachurada azul,
calculo a área 2, que é toda a área rachurada vermelha. Áreas são sempre positivas, né? E aí eu tenho que saber como relacionar o trabalho com a área. E eu tenho que fazer essa análise. Primeira pergunta é o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás? Então vamos assumir que seja sobre o gás. Então nesse caso, o trabalho de B até A gente fez essa análise, viu que ele era positivo, então ele vai ser igual à área, A1. Tá? O trabalho de A até B, a gente viu que ele é negativo, então ele vai ser igual a menos a área A2. Tá? A área, de novo, eu estou tratando a área sempre como número positivo, então ele vai ser igual a menos a área. Então, o meu trabalho total, nesse caso, que vai ser a soma desses dois trabalhos, vai ser, na verdade, A1 menos A2, diferença das áreas. Tá? E a área de cima menos a área de baixo. Tá? Se eu inverter o ciclo, né, se eu inverto as minhas setinhas aqui, eu vou ver que o sinal do trabalho mudaria. Tá? Então, a gente tem que fazer todas essas análises quando a gente for analisar, né, como calcular o trabalho usando a área da curva. Tá? Se eu usar diretamente a expressão matemática aqui e eu tiver essa função e integrar, vai dar certo. Mas se eu quiser analisar as áreas, eu tenho que tomar esses cuidados. Então, de novo, se eu mudasse a direção dos meus ciclos aqui, a gente veria que, na verdade, os sinais seriam os contrários e aí o resultado final aqui seria menos isso daqui. Tá? Então, o Carlos que tinha feito essa pergunta lá atrás, espero que isso tenha ficado claro. Tá. Então, uma outra pergunta é se, quando a gente for escrever essa integral aqui, né, essa pressão vai ser sempre proporcional a 1 sobre V. Né? Então, o sinal aqui é irrelevante, né? Pode ser mais ou menos, mas a questão é, essa pressão aqui é sempre 1 sobre V? Né? Então, depende. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? A primeira hipótese que a gente tem que fazer é se eu tiver um gás ideal, aí sim vale que a pressão é igual a nRT sobre V. Tá? E aí, nesse caso, o meu trabalho eu posso escrever como menos a integral de nRT sobre V dV. A gente ainda tem que tomar cuidado, porque esse T pode estar mudando ao longo do processo. Tá? Se esse T estiver mudando ao longo do processo, eu não consigo resolver essa integral do jeito que está escrita. Eu tenho que saber como que esse T muda com o volume. Né? Conforme o volume vai mudando, se a temperatura está mudando também, isso me ajuda a resolver essa integral. Então, eu teria que saber, para resolver a integral, explicitamente qual é essa função aqui, T em função do volume. Tá? Se a temperatura é constante, aí está resolvido o meu problema. Né? Eu posso tirar isso da integral e aí fica a integral de 1 sobre V dV. Mas isso é só se a temperatura for constante. Certo? Então, e como é que eu sei se ela é constante ou não? Depende do processo. Então, eu tenho que ver quais são as condições, que informações extras me dizem, né, como é que foi esse processo. Isso dá para eu determinar que a temperatura foi constante ou não. Tá? Então, estou escrevendo em vermelho aqui porque isso é um caso particular. Na maioria dos casos, é difícil dizer, né? Mas em um grande número de casos, a temperatura não vai ser constante. E aí eu tenho que usar outros artifícios para resolver essa integral. Tá? A pergunta do Carlos é com relação a um processo adiabático. Né? Para um processo adiabático, eu mostrei para vocês em sala de aula, né? Não é que PV é constante,
mas que para um gás ideal, na verdade, é essa quantidade aqui que é constante, né? Onde esse gama era a razão dos calores específicos. Tá? Então, isso aqui que é constante num processo adiabático. Como é que a gente prova isso? Tem que voltar lá para o que eu fiz no final da aula. Tem no livro também essa prova. Tá? Então, a gente fez variações infinitesimais, a gente não assumiu que PV era constante, tá? E aí né, o que a gente usou foi a lei dos gases ideais para uma situação inicial, a lei dos gases ideais para uma situação final, onde a pressão final era a inicial mais uma pequena mudança, o volume final era inicial mais uma pequena mudança e a temperatura final era o inicial mais uma pequena mudança. Mais uma pequena mudança de temperatura. E a gente foi resolvendo, né, essas igualdades e chegou nessa relação aqui em cima, depois de muito trabalho. Certo? Mas, né, eu não assumi que PV é constante. Né? Na verdade, daqui para cá, tanto a pressão como o volume estão mudando. Tá? Assumi mudanças infinitesimais, mas não era constante. O resultado final era isso daqui que é constante. Então, se eu tiver um processo adiabático qualquer entre dois pontos, então aqui eu tenho uma pressão A, um volume A, e aqui eu tenho uma pressão B e um volume B, o que eu sei é que, se isso for um processo adiabático, o que eu sei é que em qualquer ponto desse processo, deixa eu pegar um ponto, chamar um ponto com uma pressão PV, qualquer ponto ao longo dessa curva, eu tenho essa igualdade aqui. Então, ao longo dessa curva, se eu calcular essa constante aqui, P vezes V elevado a gama, gama depende do gás, né? Isso vai dar sempre o mesmo valor. Em qualquer ponto dessa curva, isso vai dar sempre o mesmo valor. Era isso que a gente tinha visto em sala de aula. Não sei se era essa a sua dúvida, Carlos. Tá. Mais alguma dúvida? Eu acho que o Eduardo pediu para eu discutir a lista 7, né, lista 7, problema 2, mas aparentemente era só ele que tem essa dúvida, eu posso deixar isso para o final. Enfim, não sei quanto mais a gente continua, certo? Mas, né, o próximo problema que teve o maior número de interessados seria o primeiro da lista 9. Eu não sei se as pessoas que estão aqui ainda estão interessadas ou não nesse problema, certo? Se não, eu posso discutir o problema que o Eduardo pediu. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou fazer uma discussão breve sobre o primeiro problema da lista 9, que eu acho que é até um problema bom de a gente discutir. E deixa eu ver se eu consigo. Tá. Então, certo. Porque é um problema desses típicos de ciclo, certo?
A gente vai ver mais para frente por que ciclo é algo tão importante que a gente vê tanto em fenômenos térmicos, certo? Porque ciclo é a base do funcionamento de um motor térmico, né? Um motor a combustão, um motor a vapor. Você quer que ele seja capaz de ficar repetindo a mesma operação, né? Não adianta nada eu ter um motor que expande um gás e para, né? Ele vai ter feito trabalho nessa expansão inicial e aí acabou. Você não consegue mais fazer nada com esse motor, certo? Então, a ideia é sempre que seja um processo cíclico, que você volte para a situação inicial e consiga repetir isso e gerar trabalho, né, indefinidamente. Obviamente, você vai precisar injetar energia no motor, mas que ele tenha esse processo cíclico. Então, só um comentário, por que a gente fala tanto de ciclos? Né? Basicamente por causa disso. Né? Então, esse problema é um gás ideal, é dada várias informações e aí ele sofre uma série de processos e faz um ciclo. Então, deixa eu pular direto para quais são esses processos. Né? Então, o problema é, primeiro, fazer um diagrama PV. Tá? E o meu ciclo é o seguinte, eu começo nesse ponto A, e aí eu aumento a pressão sem mudar o volume. Certo? Então aqui, sempre que a gente estiver desenhando esse diagrama, é bom a gente pensar algumas coisas. Né? Eu pensar, o meu gás está aqui, ele está a volume fixo, certo? E eu estou aumentando a pressão dele. Então, primeiro, como o volume não está mudando, não tem trabalho sendo realizado nesse gás. Certo? E para a pressão aumentar, eu sei que a temperatura tem que aumentar, então o gás tem que ter ganho energia. Certo? Então, se ele ganhou energia, quer dizer que eu injetei calor aqui nesse processo. No meu gás. Já estou fazendo essa representação esquemática. Então, isso a gente... Ok, é só uma informação, não é essencial, não é importante para o problema, mas que a gente consegue analisar esse gráfico também. Como é que eu sei que o gás ganhou energia por calor e não por trabalho? Porque o volume está fixo. Então, tudo bem. Aí, no segundo processo, do B até o C, ele sofre uma expansão adiabática. Certo? Então, se ele sofreu uma expansão adiabática quer dizer não houveram trocas de calor. Certo? Então, aqui eu sei que nesse processo, calor é zero. Certo? Mas o gás expandiu. Né? Se o gás expandiu, quer dizer que o gás realizou trabalho, ou seja, o trabalho realizado sobre o gás foi negativo. Certo? Então, aqui eu sei também que o trabalho é negativo nesse processo. Certo? E aí, na última etapa, né, do C voltando para o A, eu tenho o gás sendo comprimido, então o trabalho foi realizado sobre o gás. Tá? E aí eu posso ter calor entrando ou não dá para saber aqui, certo? Mas eu sei que eu posso ter uma quantidade de calor diferente de zero. Certo? Então isso é só para a gente ter uma ideia e visualizar um pouco o problema. Tá? E aí o que é dado no meu problema são a pressão e o volume no instante inicial. Tá? Deixa eu ver o que mais que é dado. Tá. Não, pressão, o volume e a temperatura também são todas dadas no instante inicial. Tá? Então, se eu sei a pressão, se eu sei o volume, se eu sei a temperatura, eu consigo calcular o número de mols desse gás. É sempre uma informação útil da gente ter. Tá? Então, o primeiro item é só fazer o diagrama. Tá? Então, os processos estão descritos no enunciado, é só traçar o diagrama. O segundo item é achar qual é o volume do gás ao final da expansão adiabática. Certo? Então, eu estou expandindo daqui para cá. Então, é o volume VC que eu quero calcular. E aí a gente pode usar aquele resultado que eu acabei de mencionar, que durante um processo adiabático, né, P vezes V elevado a gama é constante. Certo? E o gama é dado no enunciado, que é essa razão dos calores específicos. Então, eu também sei gama. Certo? Então, eu posso usar isso daqui, que PV gama é constante, e aí eu posso escolher o ponto que eu quiser ao longo dessa curva. Obviamente, o ponto mais fácil são esse e esse. Certo? Por quê? Porque eu sei a pressão PB, foi dada no enunciado, o volume é o mesmo do inicial, que também foi dado no enunciado. Tá? A pressão PC também
né, foi dado no enunciado é exatamente igual à inicial, então é PA. Tá? Então, eu tenho todas as informações que eu preciso, exceto o volume VC, que é o que eu quero descobrir. Tá? Então, eu uso essa igualdade aqui. Né? Por que eu coloquei VA aqui? Porque, na verdade, deveria ser VB, mas VB e VA são iguais. Tá? Então, já coloquei logo VA aqui. E aqui, em vez de colocar PC, que é a pressão no ponto C, eu escrevi logo em termos de PA, porque a pressão em A e C são iguais. E aí é resolver isso daqui, para VC. Então, consigo achar a resposta, sem grandes problemas. Tá? Aí, encontra a temperatura do gás no início da expansão adiabática. Então, em B. Certo? E aí eu tenho a pressão em B, tenho o volume em B. A gente já viu que a gente consegue calcular o número de mols. Então, basta aplicar a lei dos gases ideais. PV igual a nRT. Tá? E a gente acha a temperatura. Certo? O outro é encontre a temperatura ao final do ciclo. Certo? Então, eu começo aqui com uma temperatura de 300 Kelvin, venho, chego aqui de volta. Qual é a minha temperatura? Bom, eu cheguei no mesmo ponto, certo? Eu tenho a mesma pressão, o mesmo volume, a temperatura tem que ser a mesma. Então, essa questão não tem nem que fazer conta, certo? A temperatura ao final do ciclo é igual à inicial, porque eu voltei para o mesmo ponto no meu diagrama PV. Tá? E aí, o final é qual é o trabalho resultante realizado sobre o gás. Certo? Então, é justamente aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Trabalho realizado sobre o gás. Certo? E aí, tem diversas maneiras de eu fazer essa conta. Certo? Efetivamente, o que eu vou precisar calcular é essa áreazinha aqui, né, que é a diferença entre as duas áreas. Essa e essa. Essa, né, e essa toda aqui. Certo? E aí tem diferentes maneiras de eu fazer isso. Eu posso usar a primeira lei da termodinâmica e assim por diante. Certo? Então, como é que eu sei o sinal? Né? Eu faço essa análise. Né? Por exemplo, daqui para cá a gente já viu que o trabalho é negativo. Então, se eu calcular essa área toda aqui, o trabalho vai ser menos a área. Certo? Daqui para cá, o trabalho é positivo. Então, se eu calcular essa área aqui, o trabalho vai ser exatamente essa área. Daqui para cá, não tem trabalho, porque o volume é constante. Tá? Então, posso calcular, por exemplo, cada área, posso fazer integral, posso usar conservação de energia, né, a primeira lei da termodinâmica. Lembrando que sempre que eu dou um ciclo completo, como eu voltei para o mesmo ponto inicial, a minha variação de energia interna é zero, porque a minha temperatura é a mesma da inicial. Tá? Então, eu posso usar aqui ΔU é igual a zero, igualar isso com o Q total e o trabalho total para tentar calcular o trabalho total. Certo? Então, né, como alguns de vocês tinham pedido essa questão, eu, enfim, não resolvi ela toda, né, em detalhe, mas esses seriam os pontos principais. Alguma dúvida? Algo que vocês queiram que eu comente? Algo adicional que vocês queiram que eu comente aqui? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, acho que já foi 1h30 de aula, está todo mundo cansado. Acho que, enfim, a gente pode encerrar por aqui.